Localizada no Largo do Paissandu, uma das lanchonetes mais tradicionais de São Paulo, onde surgiu o famoso Bauru, completa 100 anos. Pelo Ponto Chique, já passaram figuras importantes como Mário de Andrade, Anita Malfatti e Monteiro Lobato, além de diversos ativistas, políticos e intelectuais paulistanos. E os nossos convidados vão nos ajudar a contar um pouco dessa história e como ela está diretamente ligada à própria história de São Paulo. No Legislativo do Futuro de hoje, eu tenho o grande prazer de receber o proprietário do Ponto Chique, o Rodrigo Alves, e a procuradora da Câmara Municipal de São Paulo, Ieda Pires, que já estão aqui ao meu lado. Muitíssimo obrigada pela presença, é um prazer imenso, Rodrigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Casa do Povo, né, de São Paulo. Com certeza, Ieda, que bom que você está com a gente também. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Rodrigo, para começar, né, esse Ponto Chique, enfim, não há quem não conheça na cidade de São Paulo. Já virou, como é que a gente pode dizer, parte da cidade, né, porque, enfim, todo mundo tem curiosidade de experimentar o Bauru, que daqui a pouco você vai contar o segredo, mais ou menos, acho que ele não vai contar todo, não. Mas o que torna um local de gastronomia uma marca na cidade, na tua opinião? Acabou virando ter um ponto turístico, né? Mas é muita ligação com a própria história da cidade de São Paulo, no momento que foi inaugurado, né? Inaugurou junto com a Semana de Arte Moderna. E aí logo os intelectuais, os participantes da semana começaram a frequentar, né? Uhum. Assim como também os conservadores, como Monteiro Lobato. Então tinha os embates lá dentro. E aí, imagina, né, na década de 20, de 30, que funcionava praticamente 24 horas. Aí as pessoas acabavam indo até para encontrar, não é, esses ícones, sim, né? Essas celebridades, né? Então, da época, a gente... eu estava falando aqui com a doutora Ieda, né? Assim, a gente acaba esquecendo, né, que nossos avós, nossos bisavós, eles eram baladeiros, né? Eles gostavam da madrugada também. Sem dúvida. Então, essa história muito com a cidade, né? Vários grupos, jornalistas, né? Que sempre frequentaram também. Então, acabou se perpetuando aí durante 100 anos. Pois é, 100 anos, né, doutora Ieda? É incrível, né? Uma marca, assim, um local que se mantém durante tanto tempo, né? É verdade. E acaba virando uma identidade da cidade mesmo, né? Quer dizer, hoje, com certeza, consolidada, mas como o Rodrigo estava falando, na década de 30, 20, as pessoas iam lá para esperar o bonde. Ficava madrugada lá, não foi que você estava comentando comigo? Então, pegava realmente... a sessão do cinema, enfim, da meia-noite, depois tinha que esperar até 5 da manhã para começar o bonde a funcionar, né? E aquela fominha da madrugada, né? Já aproveitava e já ia lá para o Ponto Chique. O Ponto Chique, na verdade, ele se perpetuou também por isso, né? Porque era um dos locais de São Paulo que ficava aberto até mais tarde, né? E isso realmente motivava as pessoas a irem conhecer também, né? Sim, então ficava a madrugada inteira aberta, né? Então eram pouquíssimos locais que você tinha de opção no meio da noite. Então era um refúgio realmente para quem estava aproveitando o cinema, né? A última sessão, estava passeando pela cidade, né, como o pessoal chamava o centro, né, vinha para a cidade e depois ficava esperando no Ponto Chique. E uma vez experimentando o Bauru, aí não deixava mais de frequentar, né, doutora Ieda? Com certeza. É uma receita única, né? E tem uma história por trás maravilhosa, né? Assim, da década de 30, né? Mais ou menos 37, não é isso? O Bauru foi inventado em 37. Ele estudante Casimiro Pinto Neto, que era da cidade de Bauru, e veio estudar no Largo de São Francisco. E aí o apelido dele era Bauru. Certo. E ele estava lendo um livro de nutrição da época, né, que era o livro das mãezinhas, dando dicas de nutrição para fazer a marmita do marido, o lanche das crianças. E aí ele se inspirou de fazer um sanduíche que representasse uma refeição completa. Então ele chamou o chapeiro e foi ditando, pega o pão, o carboidrato, a proteína do rosbife. Então, os ingredientes já existiam, né, todos lá no Ponto Chique. Então, o pão francês, o rosbife, fatia de tomate, o pepino em conserva e a mistura de queijos derretidos na água. Na época também não tinha chapa, as coisas não eram tão fritas, né, como são hoje. Então, derretia no banho-maria, na água. E aí, a hora que ele foi comer, passou o outro amigo da faculdade, o Kiko, e já falou. Daí, a hora que ele pegou e comeu, falou, esse aqui é igual ao do Bauru. E aí todo mundo queria conhecer o tal sanduíche do Bauru, que era também super
popular, ele era presidente do centro acadêmico, né? Era aquela figura carismática, né? que Aí todo você mundo imagina na gostava. faculdade, vamos lá comer um bauru, não era isso? Né? Na Exato. faculdade. Aí já começava a ser frequentado o local por mais pessoas, né? Mas o que, na tua opinião, torna o Bauru tão especial, tão diferenciado, vamos colocar assim? Acho que a receita, né? E não ter em outro local algo até parecido. Então, é o quente do queijo, o derretido na água. É a temperatura certa, né? Tudo isso. Né? O rosbife é frio, então aí a picância do pepino em conserva. Acho que é esse que faz o diferencial, né? Agora, a Revolução de 32, né, doutora Ieda? Sim. Está intimamente ligada também à história do Ponto Chique, né? Que história que você teria para contar para gente? O sócio do fundador do Ponto Chique foi o Odílio Aham. Titini e o Antônio Milanese. O Antônio Milanese ele foi para a batalha e acabou falecendo Nossa. na hora que estava retornando. Uhum. E durante também os estudantes faziam protestos e eram protestos armados, né? E aí quando a polícia chegava, eles corriam para o Ponto Chique e aí escondia as armas dentro das geladeiras. Nossa, olha isso, Olha. doutora Então a Ieda, polícia, que como não história. tinha arma, só podia levar para verificação, não podia levar preso. E o próprio Bauru fez parte, né? Fez parte. Em 32, Fez né? parte. Era uma turma, né, essa turma toda da década de 30 aí, muito ativa, né, pela Revolução. E muito animados também. A música, o bordão que a gente canta depois do Parabéns, Sei. é pique, é pique, é pique, é hora, é Aham, hora. aham. É a mesma turma que inventou lá no Ponto Chique. É pique, é pique. Foi aniversário de um dos estudantes e ele vivia com uma tesourinha, porque tinha bigodes longos. Certo. Então, o apelido dele era pique. Na faculdade, todo mundo entendi. já ganha apelido. É interessante, né, doutora Ieda, enfim, como os nomes acabam criando uma tradição, né, através de situações assim, né, apelidos, né? Esse é um contexto interessante para a cidade, né? Sim, muito. E é muito característico da USP, né? Do Largo São Francisco, né? Da onde veio o Bauru, né? Ele estudava lá, Sim, né? sim. E eles mantêm muito a tradição das histórias, né? Essas histórias são passadas lá de geração em geração. Eu estava até comentando com o Rodrigo que o meu pai fez USP, né? Fez Largo São Francisco, se formou em 57. E ele contava essa história do Bauru, como surgiu e que era um colega dele, né? Décadas antes, mas tinha estudado lá. E ele contava direitinho a história exatamente. Então, acho que isso vai perpassando os apelidos, as histórias. E a doutora Ieda, desde menina, né? Sim. Ia lá no Ponto Chique com o pai, não é isso? Sim, ele me levava os meus irmãos e depois, se falasse para ele, ó, vamos lá no do Paraíso, no Largo Péricles, ele dizia, não existe, isso para ele era uma afronta, assim, para ele só existia do Paissandu, ele não admitia, eu acho que ele nunca foi nenhum dos outros Nas demais, dois, né? Aliás, o Rodrigo podia contar pra gente, quer dizer, o mais tradicional, o mais antigo, a gente pode colocar assim, Rodrigo, que é o do Paissandu, mas existem outros vários pela cidade, né? Sempre com a mesma qualidade, com o mesmo Bauru, tudo certinho. Existe também, então, a filial das Perdizes, ali no final do Miocão, no Largo Padre Péricles, no Paraíso, do lado do Shopping Paulista, ali no início da Paulista, e a filial do Brooklyn, que é só delivery. Ah, interessante. Mas conta pra gente como que a sua família entrou no Ponto Chique, porque você estava falando da Revolução, né, de que foi pra guerra e tal. Eram 2 sócios, era isso? Eram 2 sócios, sócios. depois ficou só o Odílio. Certo. E aí, como é que entrou a sua família no Ponto Chique? Como Meu avô aconteceu? é de Franca, ele veio para São Paulo com 16, 17 anos e trabalhou como garçom no Ponto Chique, logo na década de 50. E lá ele cresceu ali na carreira, né? Virou de garçom, acabou virando depois gerente, ficou alguns anos ali trabalhando com o Odílio, depois ele saiu para empreender, para abrir também o seu próprio negócio. Depois, na década de 70, aí o Odílio acabou decidindo que ele ia fechar o Ponto Chique. Teve uma discussão também com o proprietário do prédio, e ele já estava com bastante idade, então ele não tinha sucessores na família. Ele decidiu fechar. E aí os clientes se revoltaram, foram lá, quebraram até o balcão, né? Ele falou, como ia fechar? E aí, quando meu avô e meu pai leram a notícia, ele acabou indo lá no ex-patrão e, enfim, negociou e comprou a marca, comprou ali o ponto comercial, então aí que passou para
para a família. Então, E daí em diante, vocês continuaram mantendo uma ligação forte com o Ponto Chique. Hoje você gerencia, enfim, todos esses pontos, a gente pode colocar assim, né? sim, então, aí, quer dizer, está na minha família há 44 anos, né? Uhum. E aí foi isso, assim, aí abriu as filiais, né? Acabou dando outros caminhos. Eu falo que o Ponto Chique é um jovem senhor de 100 anos. Aham. Então, foi se rejuvenescendo também para acompanhar aí todas as mudanças e se perpetuando. Tem que realmente ser assim. Agora, doutora Ieda, como que a gente poderia vincular, não é, uma história como essa tão bonita, né? Eu acho que, assim, a cidade de São Paulo tem um pouco disso. Tem alguns pontos específicos, alguns locais gastronômicos que têm um nome intimamente ligado com a cidade. Como é que a gente pode transpor isso para o papel do legislativo, na tua opinião? Ah, sim, excelente. Eu acho que, no caso do Ponto Chique, isso já foi efetivado porque se tornou um patrimônio imaterial, né, pelo Estado. Mas o fato de se tornar um patrimônio imaterial depende da legislação, depende de um ato normativo, mas é bem interessante porque é justamente uma proteção de um bem que está ligado à cultura, está ligado à identidade, nesse caso da cidade, mas através de você preservar a cultura popular, né? Não transformar algo que é comum das pessoas, enfim, e diferenciando do que é só erudito, né? Porque aquilo que é erudito é fácil, mas se tornar um patrimônio imaterial é algo muito importante para a preservação, né? Inclusive tem um registro, provavelmente essa receita foi registrada. E aqui no município de São Paulo, a nossa legislação para tornar, né, patrimônio imaterial de São Paulo, ela data de 2007, é relativamente novo, né? No Estado e na União já temos, desde a Constituição de 88, já tem essa possibilidade. Mas acho muito importante, inclusive para que as futuras gerações mantenham salvaguardado mesmo, né? Alguns bens, alguma identidade local, enfim. É interessante que essa lei de 2007, que prevê como que o município de São Paulo possa transformar bens imateriais, né, que não é aquilo que concretamente a gente pega, que não é palpável. Uhum. Entretanto, é de tanta importância como essa história que a gente está contando aqui, né? Essa lei foi publicada, promulgada em 2007 e foi por unanimidade na casa, sabe? Eu estava dando uma olhada no projeto de lei, porque nós temos, através do portal da Câmara, se chega no portal da legislação paulistana, e lá se pode ter acesso à lei com todas as referências, inclusive ao processo legislativo integral, como foi todo o processo de votação desse projeto de lei. Esse projeto específico que eu me refiro é o projeto número 90 de 2007. E ele foi aprovado por unanimidade na casa. Então, acho que é realmente a importância do que é a gente preservar a cultura, manter os registros, manter essas questões que são tão caras, na verdade, né? A identidade de um povo, de uma cidade como São Paulo, né? E o próprio Bauru, se me permite, sim, o próprio Bauru sofreu isso, né? Então, assim, você ter essa chancela legal, né, de manter a receita original, porque o próprio Bauru acabou depois variando para presunto. Saiu o rosbife, ficou o presunto, queijo e tomate. Então, depois hoje tem pastel de Bauru, esfirra de Bauru. Sim, sim. E as gerações mais novas, eles vão ter a referência de que o Bauru, ele é o presunto. E a lei acaba guardando isso, né? Então, assim, mais que tenham adaptações ou diferenças, mas você tem aquele registro do que é o original, né? Muito bem, o assunto está bastante interessante. Nós vamos continuar falando sobre esse tema já, logo depois de um intervalo, a gente volta com o programa Legislativo do Futuro. Não saia daí.